Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lili e você está no Espaço Maior, o seu canal de opinião. Lembra que eu falei para vocês que eu gravaria um vídeo falando sobre algo que me aconteceu no ano passado e que eu não queria de forma alguma trazer aqui para o canal, mas que de uma certa forma eu fui cobrada por isso? Pois então, acontece que isso que aconteceu no ano passado comigo tem uma ligação com outros eventos de outros anos. E eu vou tentar, na medida do possível, trazer isso para vocês por ordem cronológica. Pode ser que fique faltando algum detalhe ou outro, porque eu não vou me lembrar de tudo, tá? Mas eu vou tentar fazer isso na medida do possível para que vocês entendam. E talvez aí vocês até me ajudem também, porque é um assunto que me incomoda bastante, que eu não gostaria de tratar, mas que me foi chamada a atenção por uma esfera aí que é maior do que eu e eu não posso deixar de passar. Se as pessoas vão acreditar ou não, não cabe a mim querer provar nada para ninguém. Aliás, gente, antes de qualquer coisa, antes de eu dizer qualquer coisa aqui, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma tentativa de convencer ninguém a nada, não é uma teoria de conspiração, são acontecimentos, são mensagens que chegaram para mim. Eu fui cobrada aí que eu tinha que falar. Bom, o que acontece é o seguinte: para eu chegar nesse acontecimento do ano passado, eu vou falar de outros porque tem ligação de um com o outro, tá certo? E se esse vídeo ficar muito longo, vamos ver aqui o tempo como é que vai ficar. Talvez eu tenha que fazer até uma segunda parte e vocês me desculpem se estender demais, mas é de suma importância, é assunto de nível mundial. Então não é uma coisa assim pessoal, não é uma coisa só para minha nação, é uma coisa para o mundo. Tá bom? Então é o seguinte, em 2005 eu tive uma visão, eu tive um sonho, né, que me incomodou bastante e que eu relatei esse sonho bem na hora que eu acordei pela segunda vez, porque eu acordei duas vezes. Nessa época eu fazia muita oração para Nossa Senhora, eu tinha uma ligação muito forte e o que aconteceu foi o seguinte: eu tive um sonho, detalhes do sonho que eu vou ter que falar para vocês e eu anotei na época. Eu acordei com uma angústia muito grande, gente, porque eu senti que era um sonho meio que premonitório. Eu fazia faculdade pela manhã e trabalhava à tarde e tudo, e eu lembro que nesse dia eu nem saí de casa, porque eu fiquei bastante perturbada mesmo, tá? É essa palavra. Eu anotei esse sonho na época, tá aqui a data, dia 14 de abril de 2005. Então assim, passava uma reportagem na TV de que tinha ocorrido um atentado, e esse atentado ele provocava assim um tremendo mal-estar em mim, um desespero, sabe? Uma sensação de desespero, de angústia, era um peso muito grande. E nisso eu começava a orar. Eu olhava pela TV, via um noticiário, olha, ocorreu um atentado em tal lugar. Só que eu olhava pela janela do meu quarto e quando eu abria a janela, eu via o céu assim, como se fosse a noite, ele estava escuro e tinha uma nuvem branca. E assim, foram três imagens que aconteceram ali. Tinha a torre da igreja, dava de frente para minha casa, para a janela do meu quarto. Eu via a imagem da Nossa Senhora de Fátima. Ela estava no topo da torre da igreja. Estava com meu coração aflito e eu começava a tentar conversar com ela. Só que assim, eram três imagens. Aqui tinha a torre, tá certo? Da igreja, e Nossa Senhora bem aqui em cima. Aí tinha uma nuvem aqui no meio do céu. Nessa nuvem no meio do céu, Nossa Senhora estava sobre a nuvem e ela fazia assim, ó. Ela curvava o corpo para trás, como se ela estivesse fazendo força, um ato de resistência. E assim, saíam uns raios brancos e tinha uma fumaça preta por baixo. E ela tentava conter essa fumaça com as mãos. E quando eu olhava já um pouco mais para o lado esquerdo, assim, da janela, então tinha ali a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística e ela com aquelas rosas lindas em volta. E aí se ela começava a falar comigo, eu via a boca dela se mexendo e ela começava a falar comigo. E aí nessa hora eu já ali meio assim incomodada. Sabe quando você sabe que você tá no sonho e você quer acordar e você não consegue? E aí ela começava a falar na minha cabeça. Ela fazia um pedido dizendo o seguinte para todas as pessoas fazerem orações. Você tem que pedir para as pessoas fazerem orações. Não importa
importa qual seja a crença delas, não importa. Ela fazia o pedido do terço para mim também, mas porque eu fazia a oração do terço, tá, gente? Mas isso, ela dizia o seguinte, ela deixava bem claro: não importa qual seja a crença da pessoa, qual seja o modo como ela vai se comunicar comigo e com Deus, ela precisa fazer oração. Ela dizia o seguinte, que aquele ocorrido, que aquele atentado era a porta de acesso. E assim, ela dizia o seguinte para mim, que aquilo era a porta que desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Gente, eu entrei em pânico na época quando eu tive esse sonho, porque assim, ela me falava isso, e aí eu lembro que meu corpo tremia, eu ficava trêmula, sabe, como se a casa inteira estivesse chacoalhando, e meu quarto também. E ela falava que esse atentado, ele seria provocado por um homem que governa uma potência mundial. Então assim, e que esse atentado e que essa situação provocada por esse governante de uma potência mundial seria assim na intenção de provocar a guerra. E nessa época a gente havia perdido também um dirigente espiritual. Eu sei que a gente havia perdido aí em 2005, foi 2005. E que talvez esse dirigente talvez tivesse alguma coisa a ver com essa mensagem que estava sendo transmitida, tá? Ela dizia o seguinte para mim, essa imagem de Nossa Senhora Rosa Mística lá no céu, lá no cantinho, assim, ela falava para mim, a boca dela se mexia, ela dizia o seguinte, que a guerra adentraria as casas às 3h17 da manhã, num dia frio, e que muitas famílias se desentenderiam devido ao desespero. E nesse momento, muitos ali, eu estou falando com vocês e estou lendo aqui, tá, gente? Porque na época eu anotei. Eu lembro que eu anotei a lápis, é um papel que tá todo rabiscado, olha, tá vendo? Era uma folha de fichário, gente, que eu estudava, eu fazia faculdade na época. Eu vou mostrar aqui a data pra vocês, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, olha. 14/4, aqui, ó. Aqui é outro número que eu anotei de outras coisas, mas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, 14/4/2005, tá vendo? E aqui eu tenho relatado o sonho, tá? E então ela me dizia o seguinte, que as famílias se desentenderiam dentro das próprias casas, assim, haveria uma situação de desespero, gente, tão grande, tão incontida. Ela falava assim, você continua orando e vigilante, e peça para as pessoas que acreditam em Jesus, as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que, né, gostam de orar e tudo mais, que elas façam o mesmo. E tá, detalhe, ela falava, deixa a guerra acontecer do lado de fora, não cause contendas de guerra também dentro de casa. Então assim, isso era uma orientação, né? Aí em seguida ela afirmava que ela não havia esquecido da promessa, que aquele que fizesse o que ela estava a pedir passaria por esse transtorno da guerra. Sofreria sim, mas que não iria perecer diante dessa guerra, tá? E aí o que acontece? Ela deu um recado, ela estava me dando um recado, né? Deixa a guerra acontecer do lado de fora, vocês continuem persistentes, vigilantes em oração, não façam contendas dentro de casa, por favor, as famílias. E eu tô sentindo que esse momento de falar, que era de falar, era agora. Olha só, o sonho eu tive em 2005, nós estamos em 2021, né? Na verdade era pra eu ter falado no ano passado, tá? Mas aí eu fiquei resistente, não queria falar de jeito nenhum, sabe? Com medo de ser taxada de doida, porque a gente é taxado de doido mesmo, por muita gente que não sabe nem onde tá o nariz, mas que acha-se no direito de chamar os outros de doido, né? E agora chegou no momento que eu não tô muito me importando com o que as pessoas vão dizer, não. Quiser me falar que eu sou doida, olha, problema de quem quiser falar, entendeu? Eu acho que eu tenho um compromisso de trazer isso e estou trazendo. E aí, gente, eu via rosas vermelhas debaixo da minha cama e no chão do meu quarto, nesse momento em que ela falava, né? Deixa a guerra do lado de fora e não traga a contenda pra dentro de casa. Bom, o que acontece é o seguinte, que eu tive esse sonho, eu acordei, olhei pro relógio 3 horas da manhã. Eu sentei na minha cama, ainda um pouco perturbada, e eu comecei a fazer oração, e eu chorei e falei para Jesus,
Senhor, se esse sonho for só uma doideira minha, foi só uma imaginação minha, que eu possa deitar, dormir e descansar novamente. Mas que se for um sinal dos céus, que o Senhor me mostre, que o Senhor me identifique isso como um sinal. Bom, enfim, gente, era 3 horas da manhã. Eu fiz essa oração muito breve, do jeito que eu estou falando para vocês aqui agora. Deitei, porque eu estava cansada, eu estudava, eu trabalhava. Deitei, virei para o lado, dormi novamente. Quando foi 3h33, eu acordei novamente. Eu tive o mesmo sonho. O sonho se repetiu e se repetiu do mesmo jeito, em detalhes. Ela falando tudo de novo, o sonho se repetiu. Eu vi a mesma imagem, tanto na TV quanto no céu e tudo mais, tá? E assim, o que me ficou claro também é que essa guerra se trataria de uma guerra diferente das demais, que seria uma guerra de cunho tecnológico. E, bom, enfim, gente, esse sonho eu tive em 2005, tá aqui, ó, uma folhinha velha, toda amassada, amarelada pelo tempo. E eu lembro que eu anotei esse sonho na época e guardei dentro de um diário. E eu tenho esse sonho guardado até hoje, porque eu sabia no meu íntimo que isso não era um sonho qualquer, que isso era uma mensagem. Se era um sonho premonitório ou não, não sei. Mas hoje eu sei que não tinha nada a ver com o governo do Bush, nem outros que vieram depois. Talvez com esses que estão aí agora no poder, né? E é isso, gente. Tem mais coisas que eu preciso falar, mas eu vou parar por aqui porque esse vídeo já tá muito grande, mais do que eu gostaria. E aí eu vou continuar nos outros vídeos, tá? Então vai ficar esse vídeo como a primeira parte pra vocês saberem. Aí vai ter a sequência desses acontecimentos de coisas que vieram pra mim, tá? Então teve uma visão em 2005, uma em 2017, uma em 2019, uma em 2020 e a outra agora de 2021, tá? Então são vários acontecimentos e vocês vão ver, acompanhar junto comigo que um tem ligação com o outro, tá? Por isso que eu preciso falar de todos. Me foi pedido para que fosse assim, tá, gente? Então é por isso que eu tô trazendo. Eu sei, eu não gosto de falar desses assuntos, esse vídeo vai ser talvez o mais longo, porque eu preciso explicar para vocês que eu não gosto de falar desses assuntos, das coisas que me chegam, porque assim, existem vários canais do YouTube aí de um monte de gente que fala um monte de coisa, aí depois as pessoas ouvem de um jeito, ah, mas não aconteceu, e aí vem, cai de pau matando em cima e tal. E aqui eu tô falando da situação que me chegou, tá, gente? Eu não tô afirmando o que vai ser, que tempo, que época, com que governante. Só me foi cobrado que eu deveria falar isso agora, eu não podia mais protelar, tá? Então, assim, é por isso que eu estou gravando o vídeo, tá bom, gente? E aí eu vou dar sequência pra vocês, tá? E eu gostaria muito que vocês permanecessem aqui no canal e pudessem assistir os próximos vídeos pra vocês me ajudarem também a entender essa situação e chegar talvez naquilo que tá me chegando de sensação, de percepção, de como as pessoas devem agir diante das situações que estão chegando pra gente nesse momento e de como está o mundo no momento em que estamos vivendo, tá? Hoje, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que não fique muito cansativo pra vocês aí, mas enfim, eu preciso falar, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, por favor, que é muito importante pra gente, tá bom? Fiquem com Deus.